A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, 7 minutos com Deus, diário, palavra de Deus, papo, bate-papo, esse papo reto, direto, objetivo, feito com amor, alegria no coração, servindo ao reino de Deus, servindo a Jesus. Aliás, você que tem chamada de Deus, é chamado por Deus, basta que você tenha um exemplar da Bíblia, que você possa ler a Bíblia e proclamar as verdades que aqui estão, pregando o Evangelho a toda criatura, um mandamento dado pelo próprio Jesus. E aí eu me utilizo, enquanto comunicador, formador de opinião e pastor, eu me utilizo desse espaço chamado internet para pregar, além do rádio e além da igreja. Então, você me assistindo no Instagram, no YouTube, no meu canal do YouTube, ou até mesmo no Spotify, me ouvindo, meu muito obrigado pelo teu tempo, de atenção, de carinho e de amor acima de tudo. Se essa mensagem falar com você, compartilhe com alguém, envie aí para alguém, Fale para alguém, olha, assista isso aí, é um pastor, não precisa nem citar o meu nome não, desde que a mensagem siga e prossiga e vá adiante, falando e tocando os corações. O texto de hoje está em Romanos capítulo 1, é até um pouco mais longo, mas bora lá. Romanos 1, verso 18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porquanto, o que de Deus se pode conhecer neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, de pessoas que conheceram a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Isso aqui é bom que você anote. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, de quadrúpedes e de répteis, pelo que também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, ou às vontades de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. E o verso 26 é o nosso tema. Pelo que Deus os abandonou as paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente, também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm. Mas pelo que Deus os abandonou as paixões infames. Amém. Eu sei que é uma palavra delicada, mas brotou no meu coração. Eu estava assistindo com a minha esposa um determinado programa de TV, e esse determinado programa de TV falava da promiscuidade, de algumas questões que são delicadas em nossa sociedade, mas eu me sinto na obrigação de trazer à baila o assunto, e não numa discussão, mas numa reflexão bíblica com os meus amados irmãos, falar dos tempos que temos vivido, que são dias maus, dias onde as pessoas não querem mais seguir as regras estabelecidas por Deus, estabelecidas por Jesus e pelo seu reino. E nessa contradição e nessa desobediência de conhecer e mudar a glória de Deus, porque está muito claro no texto, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus.
E talvez as pessoas tenham enxergado Deus assim atualmente, enxergado como alguém que, se ele não disser aquilo que eu quero ouvir, se ele não fizer aquilo que eu quero que ele faça, se ele não concordar com aquilo que eu penso, logo eu o abandono. Mas antes de você abandoná-lo, e essa palavra é muito forte, porque desde que haja arrependimento, ele o recebe, assim como recebeu o filho pródigo. Mas ele vai dizer assim: pelo que Deus os abandonou, as paixões infames. E a paixão infame e essas paixões que vêm da nossa carne, e a nossa carne diariamente vai militar contra o nosso espírito, faz com que a gente peque. E o pecado é muito gostoso, é sedutor. E muitas vezes somos abandonados por Deus, as nossas paixões, até que ou cai a ficha e a gente retorna para os braços do Pai, e Ele é um Deus tão misericordioso. Vamos falar então de misericórdia. Deus sempre estabelece a misericórdia dele, que se renova a cada manhã. E ele sempre está pronto para receber um filho arrependido, desde que este se submeta às regras do seu reino, da sua palavra. Tendo a palavra como regra de fé, tendo a palavra como manual da vida, como livro da vida, logo eu entendo que se faz necessário, para entrar no reino de Deus, para alcançar o céu, seguir aquilo que está escrito aqui, respeitando todas as religiões, mas entendendo que o Deus que eu sirvo é um Deus de amor mesmo, mas é um Deus de justiça, e um Deus que estabeleceu os seus limites, suas fronteiras, e uma vez que nós atravessamos em desobediência, mesmo conhecendo a verdade, corremos o risco de sermos abandonados por Ele. Às vezes faz bem o abandono de Deus para com os seus, pois aqueles que o conheceram e deturpam, e não respeitam, e não têm esse temor, eles acabam andando de maneira solitária e errante por esse mundo, e sempre que volta ferido, machucado e chorando. Enquanto pastor, eu nunca vi alguém se reconciliar com Jesus feliz. Nunca vi. Na minha pequena experiência de alguns anos no pastoreio, eu nunca vi alguém voltar para Jesus feliz da vida. Hoje eu estou voltando para Jesus porque, nossa, que alegria, que felicidade, hoje eu estou voltando. Não. A pessoa vem em lágrimas, a pessoa vem arrependida, quebrantada. Então, meus irmãos, eu vendo esse programa falando dessa promiscuidade toda do sexo, chamado, até me esqueci o termo técnico disso, as pessoas que tomam altas doses de drogas para prática sexual com inúmeros parceiros e por aí vai, né? Isso é o menos pior daquilo que assisti. E nós estávamos discutindo, eu e minha esposa, esse texto, pelo que Deus os abandonou as paixões infames. Cuidado para não viver isso aqui. Pelo que Deus os abandonou as paixões infames. Se você tão somente se arrepender e decidir obedecer o que está escrito aqui, Ele te recebe. Mas talvez você já foi abandonado ou abandonada por Deus e não entendeu que viver abandonado, sozinho por este mundo, é muito perigoso. É como viver no meio de uma floresta recheada de bichos perigosíssimos que podem te devorar a qualquer momento. E já sabemos o nome do nosso inimigo. Pense, reflita sobre isso. Se essa palavra falou com você, mande para alguém. Amém? Posso orar por você? Senhor, em nome de Jesus eu oro para que esta pessoa que me assiste, me ouve, seja tocada por essa palavra, Senhor, que Tu colocaste no meu coração, e que estas pessoas que talvez por um momento foram entregues às paixões infames e abandonadas por Ti, Senhor, tende misericórdia, que elas possam ser tocadas pelo Espírito Santo nesse dia, nessa hora, nessa noite, nessa manhã, nessa tarde, e que elas possam voltar para os Teus caminhos. Eu as abençoo, Senhor, sabendo que o Senhor é um Pai amoroso, misericordioso, que sempre dá uma nova oportunidade. Eu os abençoo em nome de Jesus. Amém. Até o próximo episódio de 7 Minutos com Deus, o nosso devocional, que é sempre falando de Jesus, desse amor maravilhoso e desse Deus que tudo faz. Deus abençoe.